Bom dia. Cresce o número de assaltos a ônibus em São Luís. Acidente em parque de diversões deixa 2 pessoas feridas. No estúdio vamos falar sobre a segurança nas casas de shows. E mais, clássico de Shakespeare, Romeu e Julieta, é apresentado na capital. Hoje é 15 de setembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E após receber cerca de 100 reclamações dos moradores dos municípios de São José de Ribamar e Passo do Lumiar, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Maranhão, o PROCON, notificou a empresa Odebrecht Ambiental Maranhão e os 2 municípios por suposto aumento abusivo na cobrança dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O PROCON agora solicita que sejam apresentadas informações acerca das reclamações de consumidores referentes à elevação injustificada de tarifas. E economia, a Bovespa teve alta de 1,9% aos 47.281 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 1,63%, cotado a R$ 3,81. O peso argentino teve queda de 1,71% e vale 40 centavos. O euro também teve queda de 1,9%, cotado a R$ 4,30. E a seguir vamos falar sobre a segurança nas casas de shows. E você vai saber mais sobre o acidente no parque de diversões e a situação das vítimas. Agora são 7h33. O Bom Dia Maranhão volta já. E o número de assaltos a ônibus aumentaram em agosto e no início de setembro. Índice que preocupa os usuários do transporte público da capital e dos rodoviários que trabalham diariamente nos coletivos. Castelo, um dos bairros da capital com maior número de registros, usuários que já são obrigados a enfrentar inúmeros problemas, como a demora dos ônibus, também revelam um medo diante da insegurança nas paradas. Estou com 1h20 esperando São Raimundo Rodoviário até agora, nunca apareceu. É quando a noite cai que os riscos aumentam. Dona Marlúcia, felizmente, nunca foi assaltada, mas conhece muita gente que virou alvo dos criminosos. Dá, bastante, porque aqui está tendo muito assalto aqui nessas paradas. Já foram assaltadas aqui também. Durante coletiva realizada no Comando Geral, a Polícia Militar e o Sindicato dos Rodoviários divulgaram um balanço dos últimos meses, referente a assaltos em que usuários do transporte público, motoristas e cobradores foram as vítimas. A preocupação é grande com relação a esses números e aqui está sendo garantido para nós, mais uma vez, a intensificação das blitz, a intensificação da Operação Catraca. Ao final, a Polícia Militar definiu que irá intensificar os trabalhos. Desencadear operações está na estratégia para coibir os assaltos e minimizar a sensação de medo compartilhada pela população de São Luís. Vamos dar resposta para a sociedade, que é aumentar a fiscalização e os usuários de transporte coletivos fiquem tranquilos que a sua Polícia Militar, em tempo hábil, dará a resposta e nós não aceitaremos que a marginalidade ela venha tirar dos maranhenses. Insegurança muito grande aí, vivida por todos os maranhenses, viu? E olha, um acidente aconteceu durante a noite de ontem em um parque de diversões instalado no Centro Histórico de São Luís. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Eduardo Ariceira sobre esse acidente. Eduardo, mãe e filha foram arremessadas aí de um brinquedo no parque de diversões. Conta essa história pra gente, bom dia. Muito bom dia, Eliene, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. Pois é, um fato aí lamentável, como você disse, mãe e filha foram identificadas aí, a Luzivânia Brito, de 36 anos de idade, e a filha dela de apenas 8 anos de idade, a Manuele Brito, foram arremessadas de um brinquedo identificado como polvo, que é um dos brinquedos que compõe aí o Golden Park, é um parque de diversão que está localizado na área Itaquibacanga, ali no anel viário, e elas foram arremessadas desse brinquedo polvo. O estado de saúde da filha era menos grave, ela foi socorrida
transferida, levada ao Hospital Socorrão 1. Essas imagens foram captadas em um vídeo logo após o acidente. Segundo as pessoas que estavam lá no momento, os funcionários do Golden Park, pelo menos se identificaram como funcionários, eles evitaram aí a gravação, mas a pessoa pôde, aí essa pessoa que encaminhou a nossa produção, pôde filmar pelo menos um pouco aí do acontecimento logo após o acidente. Pois é, como eu falava, a Luzivânia Brito, que é a mãe, teve aí o estado de saúde dela era mais grave, ela teve... passou por um procedimento cirúrgico, depois que foi detectada uma perfuração no pulmão. Na cirurgia também foi retirado o baço, órgão que tem funções imunológicas e hematológicas. Ela permanece internada no Hospital Socorrão 2, o Clementino Moura. Ela foi levada para o Hospital Socorrão 1, mas foi transferida para o Hospital Socorrão 2 e permanece hospitalizada. Hoje, uma equipe do Corpo de Bombeiros deve fazer uma perícia no local. Pelo menos essa é a previsão. O caso segue sendo investigado pela polícia também e aguarda, inclusive, o encaminhamento do laudo do Corpo de Bombeiros após essa vistoria, que, como eu disse, deve ser feita, realizada no dia de hoje pelo Corpo de Bombeiros para identificar aí as causas que podem ter levado esse acidente e ainda analisar aí a segurança dos outros brinquedos pertencentes ao parque. Como eu disse também, em relação à questão da filha de 8 anos de idade, a Manuele Brito, ela foi levada ao hospital, mas aí felizmente recebeu alta ainda na noite de ontem. Ela teve apenas escoriações leves. É com você, Eliane. Obrigada pelas informações, Eduardo. Bom dia, bom trabalho para você. E olha, a polícia procura o autor dos tiros que mataram um jovem, feriram outro e provocaram um verdadeiro pânico na madrugada de domingo dentro de uma casa de show aqui na capital. Desde o episódio, a casa de shows permanece fechada. Nossa equipe de reportagem esteve no local da tragédia e por lá nem sinal de funcionários, muito menos responsáveis pelo estabelecimento. O crime ocorreu na madrugada de sábado para domingo. A vítima fatal, identificada como Rui Marcos Alves Rodrigues, foi alvejada com 2 tiros, um no ombro e outro na cabeça. Nas redes sociais, circulam vídeos que exibem os momentos de pânico. Nas imagens, as pessoas aparecem se divertindo. Logo em seguida, começa o tiroteio. Todos correm com medo de serem alvo das balas. No segundo vídeo, Rui Marcos Rodrigues está no chão, aparentemente no interior da casa de festas. O corpo do homem teria sido encontrado por equipes da polícia e também do Instituto de Criminalística, já do lado de fora. Quando se mexe no local de crime, ou retirando alguma coisa, ou principalmente retirando o corpo, desfigurou-se a cena do crime e se comete um outro crime. Isso é que aconteceu lá no Patrimônio Show. O proprietário ou segurança, uma atitude translocada, tiraram o corpo do local para simular um outro local de crime. A TV Difusora entrou em contato com o proprietário da casa de shows, que por enquanto prefere não se posicionar sobre o assunto até que sejam concluídas as investigações policiais. Mas o empresário reconhece que houve falhas no esquema de segurança, que deveria ter evitado a entrada de pessoas armadas aqui no local. Diante dos fatos, uma outra questão foi levantada: se o estabelecimento possuía autorização para funcionar. Esse documento comprova que o alvará foi renovado no último mês de agosto. Ela está regularizada com relação à saída de emergência, iluminação, sinalização de emergência, extintores, tudo quanto são os itens fundamentais que se precisa no caso de um pânico. Até agora, a mãe e outras 3 pessoas que estavam com a vítima no momento do crime já foram ouvidas. Tudo indica que a motivação foi acerto de contas, mas possivelmente não era Rui Marcos o alvo dos criminosos. Não tinha passagem, ele nunca tinha sido processado, ele era uma pessoa que trabalhava no hospital, bem quisto, que o próprio chefe dele falou isso já, e então não tinha histórico de ser bandido. Olha, e sobre a segurança dentro e fora das casas de show, eu converso agora com a titular da Delegacia de Costumes, o Tânia Moreira Lima. Bom dia, delegada. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. A gente conversava ainda, quando essa matéria estava passando, sobre essas autorizações necessárias. Aí eu começo a lhe questionar o que é preciso, de fato, para que uma casa de show funcione a contento, de maneira adequada. Bom dia, Eliane, a todos os ouvintes. Então, para uma casa funcionar de forma regular, ela tem que possuir os seguintes documentos. A exemplo, a Patrimônio Show, ele teria que ter o alvará da prefeitura,
a autorização do Corpo de Bombeiros, a autorização da Secretaria do Meio Ambiente. Somente com essas 3 autorizações é que a pessoa pode adquirir a autorização da Delegacia de Costumes para verificar a questão da poluição sonora. No caso em tela, a Patrimônio Show ela tinha toda essa documentação, ou seja, era uma casa regular e que não tinha nenhum problema até então que pudéssemos impedir o seu funcionamento. Mesmo tendo algumas situações, inclusive, de mortes, não dentro da casa de shows, mas, inclusive, a TV Difusora já mostrou em outras reportagens do ano passado também, que morreram algumas pessoas na porta dessa casa de shows. Isso não poderia também ser um agravante para que essa casa pudesse ter sido fechada há mais tempo? Olha, se fosse, não diria agravante, porque eu não poderia, ou nenhum outro órgão poderia atribuir ao proprietário a segurança da área externa daquele estabelecimento. Que no caso já seria competência da própria polícia? Seria competência, no caso, a apuração do que foi feito, porque fatalidades e crimes a gente vê que, infelizmente, essas situações ocorrem no nosso estado. Agora, impedir um comerciante, né, de exercer a sua função, o seu trabalho, em decorrência de situações que, infelizmente, estão corriqueiras de assassinato, devido à questão de situações mesmo até de tráfico, essas coisas que é do nosso conhecimento. Então, até então, nenhum órgão, nem do Poder Judiciário, nem do Poder Administrativo impediu esse funcionamento, porque não havia como você atribuir aquela situação ao proprietário, diferentemente do que ocorreu na madrugada do domingo. Na madrugada do domingo, houve uma falha da segurança do estabelecimento, porque o proprietário de um estabelecimento ele é responsável em dar aquela tranquilidade e segurança às pessoas que ali estão. Um outro questionamento também interessante é que a cena do crime ela foi modificada. Isso, de alguma forma, pode atrapalhar as investigações? Acredito que a competência dos nossos colegas da Delegacia de Homicídios, eles irão superar essa situação dessa dificuldade. É óbvio que o local do crime é importante você preservar, mas na situação que ocorreu e que houve a retirada, certamente o proprietário desse estabelecimento ele vai responder por essa situação, a pessoa que retirou, né, o corpo do local também. Então, esses fatos serão apurados pela Delegacia de Homicídio. Tem algum horário previsto em lei de funcionamento dessas casas de shows, né? Eu não sei se é o mesmo horário, inclusive, para shows em espaço público, espaço aberto. Como é que funciona? É às 4 horas, é às 3 horas? Vai até que horas esse funcionamento, delegado? Então, obedecemos a uma lei, seguimos a uma lei, que é a lei número 200, onde ela fala taxativamente que as boates podem funcionar, boates, que eu digo casa de shows, sim, com isolamento acústico, que é o caso da Patrimônio, ela pode funcionar até às 4 horas da manhã. Então, assim, nenhum órgão administrativo ou a Polícia Civil poderia também modificar, alterar uma lei. Somente os nossos legisladores, os nossos representantes políticos é que poderão rever essa situação. E eu acredito até que seja interessante rever, porque diante do número de violência que vivenciamos, eu acredito também que todos os setores têm que contribuir para que a gente, né, coíba esse tipo de situação. No caso da Patrimônio, ela poderia estar aberta até às 4, porque tem uma lei que respalda o funcionamento dela até às 4 horas. Então, nem a Secretaria do Meio Ambiente, nem a Delegacia de Costume pode alterar essa lei. Então, ela estava autorizada para funcionar até que ocorreu tudo isso. Uma arma, né? Eles conseguiram fazer com que essa arma entrasse, né? Não sei como, não sei se foi por uma mulher ou por um homem, essa arma estava lá dentro. Será que faltou, então, mais uma segurança mais intensa, ou então, de repente, até mesmo um detector de metais, por exemplo? Acredito, sinceramente, que foi claro, né, que houve a falha Sim. da segurança, e registro aqui da segurança privada, da segurança do estabelecimento, porque a polícia não compete à Polícia Civil ou à Polícia Militar trabalhar como segurança privada de qualquer estabelecimento que seja. Então, se você tem uma estrutura, um estabelecimento, você tem que ser responsabilizado pelos atos que ali aconteçam. Não podemos, claro que a polícia trabalha em operações, fazendo vistorias em locais, mas o proprietário daquela casa ou de qualquer outra, ele é responsável por tudo que acontece no seu interior. Tem alguma obrigação de repente, ter um detector de metais numa casa de eventos dessa, por exemplo? A partir do momento que o proprietário de um estabelecimento, ele vai instalar, né, uma casa, um bar, um restaurante,
não há um critério ou uma determinação legal que isso ocorra, mas nas entrelinhas, é claro que qualquer ato ocorrido no interior é da responsabilidade dele, ou seja, os proprietários, eles têm, na verdade, que tomar esse cuidado para que essas situações não se repitam e nem ocorram. Porque a partir do momento que isso acontece, cabe a nós, né, Delegacia de Costumes, Secretaria do Meio Ambiente, suspender, né, cassar a autorização. E somente por uma ordem judicial voltará a funcionar. E aí, o que deve acontecer agora com essa casa de show? A partir dessa situação, a Delegacia de Costume não mais vai expedir a autorização de funcionamento com base em quê? Com base justamente numa situação de homicídio ocorrida no seu interior. Agora, caso o proprietário ingresse em juízo e dali a gente receba uma determinação judicial de que ele pode funcionar, a polícia só tem o que cumprir o que foi determinado. Quer dizer que então existe uma possibilidade dessa casa de shows voltar a funcionar, delegada? Não estou dizendo da possibilidade. Estou falando se por acaso a pessoa ingressa numa esfera civil, comprove em todas as situações de que agora tem mais segurança. É só uma hipótese que eu estou falando. Que isso pode acontecer, pode. Sim. Pode mudar de dono, pode mudar a questão da segurança, pode ser instalado outros tipos de detectores de metais, como você falou. Então, eu acredito que é só uma hipótese. Só que, em relação às autorizações expedidas pela Secretaria do Meio Ambiente e Delegacia de Costumes e Corpo de Bombeiros, certamente serão todas suspensas. A gente mostrou ainda há pouco, também no início desse bloco, uma situação lá no parque de diversões, onde um problema com um brinquedo, 2 pessoas, inclusive, foram feridas, uma criança já foi liberada, mas a mãe dessa criança permanece internada. Como é que se dá essa vistoria também, saindo um pouco agora de uma casa de eventos, né, e indo para um parque de diversões? Como é que se dá toda essa vistoria com relação aos brinquedos? Qual o papel também da Delegacia de Costumes nesse processo, quando se fala de parque de diversões? Toda a instalação de um parque de diversões, ele é passado por uma vistoria do Corpo de Bombeiro. Então, somente com a autorização do Corpo de Bombeiro, porque esse órgão é o órgão competente para tratar da segurança do local e também da capacidade de pessoas. Então, somente o Corpo de Bombeiro tem conhecimentos técnicos para esse tipo de autorização. Uma vez autorizado, a Secretaria do Meio Ambiente vai avaliar a questão do som no local. E com essas 2 autorizações, a Delegacia de Costumes reconhece o que já foi dito pelos outros órgãos. Então, a gente expede a nossa autorização. No caso em tela, como ocorreu esse acidente, certamente o Corpo de Bombeiro irá ao local fazer uma vistoria para saber realmente o que ocorreu, onde foi o erro, né? Se houve algum problema com o brinquedo. Mas e depois do laudo, esse laudo, essa documentação toda é encaminhada para o 1º distrito, sim, onde está sendo instaurado o inquérito policial. Só para ficar claro, então, o Corpo de Bombeiros ele vai se deslocar até o local para fazer uma nova vistoria. Antes, na instalação do parque... Certamente estava tudo correto. Foi feita uma primeira vistoria. Sim. E em seguida... Tanto Delegacia de Costumes também agiu. Sempre é assim, sempre. Delegada. Toda casa de shows ou até mesmo parque de diversões, o procedimento é esse. Autorização tanto do Corpo de Bombeiros como da Secretaria de Meio Ambiente e depois da Delegacia de Costumes? Certamente, porque a Delegacia de Costumes ela não tem conhecimentos técnicos para avaliar se aquela situação ali pode ser instalada, porque a Polícia Civil está para apurar o crime de poluição sonora, não para verificar se um parque tem condições de funcionamento. Como também a delegacia não tem competência para saber se uma determinada casa tem uma saída ou não. Então, quem vai avaliar essa situação de segurança é o Corpo de Bombeiros. Ou seja, resumidamente, a Delegacia de Costume está para os crimes, e crimes de poluição sonora. Ficamos apenas analisando cada autorização que é expedida. E a partir do momento, se uma casa tem autorização do Corpo de Bombeiro, ela tem autorização do Meio Ambiente, mas se houver uma denúncia de poluição, a delegacia, nessa situação, não expede aquela autorização e comunica aos outros órgãos que suspendam o que já foi dado, porque existem pessoas ali incomodadas. Assim tem que funcionar, porque tudo só funciona se for em parceria. Então não adianta a Polícia Civil ficar repreendendo essa situação de forma isolada. Então, a Secretaria do Meio Ambiente também tem que fazer a parte dela e também o Corpo de Bombeiros. Ok, dúvidas esclarecidas. Conversei com o Tânia Moreira Lima, que é titular da Delegacia de Costumes. Obrigada pelas informações. Bom dia. Bom dia. E a seguir, espetáculo Romeu e Julieta é apresentado em São Luís. Agora são 7h53. Eu volto já.
Está prevista para o dia 28 deste mês o lançamento da campanha nacional de vacinação animal e Dia Mundial de Luta contra a Raiva. A campanha terá início no dia 28 com uma ampla ação na Praça Deodoro e será estendida durante todo o mês de outubro. A meta é vacinar aproximadamente 1.000 cães e gatos no estado. A raiva é uma doença causada por vírus, transmitida ao homem por cão, gato, macaco, morcego e outros mamíferos. No período de 2006 a 2014, foram contabilizados 15 casos de raiva humana no Maranhão. E confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Sol e chuva passageira no norte do Maranhão. Tempo firme nas demais áreas. Vamos ao mapa. Em Itapé, Curumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 38. Em São Luís, mínima de 25 e máxima de 32 graus. E olha só, os taxímetros serão reajustados em Imperatriz. É que a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o projeto de lei que concede aumento no valor das corridas. O aumento será de 15%. O presidente do Sindicato dos Taxistas explica o que isso significa em valores. Nós estávamos rodando na bandeira 2, na bandeirada, que é a saída do taxímetro, 4,28. Com o aumento, ele vai para 4,92. Quilômetro rodado na bandeira 1, 3,18, vai para 3,65. E na bandeira 2, 3,91, vai para 4,49. O último reajuste da tabela tinha sido feito em 2013. Depois da aprovação do projeto na Câmara, ele segue para a sanção do prefeito. Quanto a isso, a categoria está otimista e acredita que a lei entre logo em vigor. Mas há quem pense que esse aumento não vai fazer tanta diferença. Segundo Ariolino, taxista há 30 anos, maioria dos clientes dispensa o uso do taxímetro. Quando ser aferido com esse aumento, todo mundo quer andar, é combinado o preço. Nunca um chega no carro para entrar e mandar ligar o taxímetro, não. É difícil. Segundo o projeto, os aumentos se baseiam nos custos dos taxistas. Isso inclui desgaste dos pneus, preço dos combustíveis e, é claro, o salário do motorista. Antônio concorda e diz que o reajuste veio em boa hora. Em tempos de crise, mesmo pouco faz toda a diferença. Tudo para a gente aumentou também, né? O gás, a gasolina, a manutenção de oficina, tudo. Você chega na oficina, o cara primeiro que fala, né? Ó, tá na crise, mas só que as coisas aumentou, e nós temos que aumentar e a gente tem que pagar, porque só vai lá quando tá precisando, né? Quem não gostou muito da novidade foi o cliente. Para economizar até mudança de meio de transporte, entra nos planos. Eu sou mais até andar a pé, isso de que eu realizar pegar um táxi na cidade. A nova tabela passa a vigorar depois que o projeto de lei for sancionado pelo prefeito de Imperatriz. E aí entra a sensibilidade dos taxistas para não perder os clientes em época de crise, né? E olha, como parte da primeira mostra competitiva de dança do Maranhão, uma versão contemporânea do clássico de Shakespeare foi apresentado no Teatro Arthur Azevedo. O espetáculo Romeu e Julieta, com coreografia do português André Mesquita. O balé de Niterói é atualmente dirigido por Pedro Pires e conta em seu quadro artístico com 30 bailarinos aprovados em concursos públicos. Seguindo a linha contemporânea, a companhia vem, ao longo de sua existência, apresentando trabalhos assinados por coreógrafos expressivos no universo da dança. Vale lembrar que é a primeira vez que esse balé se apresenta aqui no estado do Maranhão. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.